Na minha percepção, eu vejo Deus como antimatéria. Na física mesmo. Tipo assim, pra existir a luz tem que existir o escuro. Pra existir o dia tem que existir a noite. Ok, mas pra existir a matéria tem que existir a antimatéria. Então, pra existir dentro de um átomo, o núcleo com próton, nêutron e fora elétron, tem que existir antipróton, antinêutron, antielétron. Se a gente for entrar dentro ainda do próton, tem que existir quarks e fótons, mas tem que existir o antiquark, antifóton. E, na verdade, é justamente esse o ponto. Então, se tem que existir o oposto, peraí. Então, o que é essa questão da antimatéria? Vamos lá. Dizem que o Big Bang é justamente a junção da matéria com a antimatéria e boom! E teve essa explosão, só que não foi do nada. Foi indo, foi uma eterna expansão dessa explosão que já estava rolando ali por conta do movimento de tudo. E a antimatéria, ela na minha percepção, quando eu falo tá expandindo, o universo tá expandindo pra onde? A minha primeira pergunta é pra onde? Tem na barreira, né? Expandindo para onde? A minha percepção é antimatéria. Expandindo pra onde? E talvez a gente entraria até no tempo. Então, tipo assim, expandindo pra onde? Sei lá. Só que teve uma estudiosa física, eu esqueci o nome dela, acho que é Carol. Eu vi uma palestra dela do TED Talks, se eu não me engano, da Rússia, alguma coisa assim, eu não me lembro. E ela disse que a antimatéria não tá só lá, tá cá. Eu falo, tá, mas como é que a antimatéria existe aqui? Não estaria explodindo tudo? Ela fala, não, é que a gente tem uma percepção de antimatéria como sendo aquela partícula da antimatéria. Aquilo a gente consolida, a gente coloca a antimatéria de uma forma muito condensada em um lugar só, e aquilo tem muita energia. Tanto que uma micropartícula de antimatéria produzida no acelerador de partículas pode alimentar uma cidade pequena durante um tempão, só com uma micropartícula. Mas como é que a antimatéria tá aqui? Ela fala que tá disperso. Então, está aqui. Ela fala que mais de 90% de tudo é antimatéria. E aí, na minha percepção, que eu comecei a estudar isso, os antiquarks, os antifótons, como é que eu tenho que acelerar para chegar nisso? Porque o fator é a velocidade, de novo. Tem que ultrapassar a velocidade mais veloz que existe para viajar no tempo, chegar em um lugar onde não é possível você chegar com a matéria, não é possível você chegar com a sua cabeça, com seus olhos. É outro lugar, não é um lugar, é um outro tempo. Não existe um outro lugar, existe outro tempo das coisas. E quando eu faço isso, quando eu percebo isso é comprovado cientificamente falando, e o Einstein comprovou, Stephen Hawking comprovou isso também, porque o Einstein falou que tudo estava expandindo, e o Stephen Hawking falou assim, cara, tá, mas então teve que ter um começo, né? Para as coisas começarem. Aí o Stephen Hawking estudava outras coisas, foi para cosmologia para desvendar isso. E teve aquelas loucuras todas dele. E na minha percepção a antimatéria é o que contém tudo. Contém tudo, que é o que não há. É o vazio, pra onde tá expandindo. É o lado de fora do aquário. O lado de fora. Assim, vamos dizer. Tipo, contém tudo. É a dúvida. É o escuro. É o inexplorado. É o que não se mistura com o que é. O nada. É o nada. É o que contém tudo, mas ao mesmo tempo é o que tá contido em tudo. Porque se não estivesse contido em tudo, esse tudo não existiria. Uhum. Então, tem que estar contido aqui. Porque para eu conseguir observar a luz, o escuro estava aqui antes. Só que não é uma questão de tá e não tá. Tá e não tá ao mesmo tempo. Então, contém tudo, está contido em tudo. Isso é Deus. Contém tudo, está contido em tudo. O que é essa variável? Não sei. Não sei o que é essa variável. E ninguém sabe. Mas para mim, isso é Deus. E eu acho que ninguém vai saber. E é por isso que eu não consigo fazer um escambo com isso. É por isso que eu não consigo ir lá na missa e falar, eu tô aqui, por isso eu vou ser salva. Uhum. Eu não consigo ir lá e fazer, se eu quiser dar o dízimo, é porque eu quero, não porque eu acho que Deus vai me recompensar por isso. Não faz sentido. Eu coloco Deus como sendo o meio, não o fim. Deus como sendo o meio, não o fim, porque quem é o fim? Eu. Deus, me ajuda aqui rapidinho, eu vou te dar um dízimo aqui, eu vou fazer não sei o quê, e aí você me dá aquilo lá. Você é o fim, Deus não é o fim. Ele tem que ser o fim. Jesus falou isso. Ele falou, qual que é o seu mandamento? Jesus, na Torá tinha 600 e tantos mandamentos, 600 e tantas regras. Jesus falou, simples, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como assim amar a Deus sobre todas as coisas? Não é só, vou amar, vou adorar, legal, mas é colocar ele como fim. As coisas acontecem na tua vida
poxa, aconteceram, deixa eu dar um jeito aqui porque tá na minha mão. Se Deus quiser se intrometer e acontecer alguma coisa na minha vida, Ele que faça. Mas deixa eu agir aqui e Deus é como fim. Senhor, deixa eu no caminho, coloca eu no caminho que o Senhor acha, ou que se você não for Senhor, se não tiver um caminho, só me faça ficar de boa com o meu coração que tá tranquilo. Deseje estar lá, deseje buscar esse lugar que não tem uma percepção do teu ego, o que é muito difícil. Mas aí você para de fazer um escambo, você para de falar que o outro, ele tá fazendo errado e você tem que curar ele porque Deus vai gostar de você porque você tá curando ele. Se cura primeiro. Para de olhar pros outros como sendo um desafio da existência da humanidade. Para de ficar tentando, sabe? Que é enviado de Deus para deixar as outras pessoas ricas. Não, cara, não faz sentido. É o coração, é o que dá pra sentir. Eu brinco que eu acho que Jesus, se ele viesse aqui agora, assim, em uma igreja ou em qualquer outro lugar, ele ia com uma canequinha, assim, com a maior sede do mundo e ia tentar pegar uma água naquele lugar. Tipo assim, passar, assim, no meio das pessoas, imaginar a água como sendo o Espírito Santo, assim, a presença, o amor, o sentimento de vida. Vamos parar de botar nome. Sentimento de, tipo, sabe quando você tá sentindo que você tá, cara, que massa, tá aqui, tô vivo, que loucura. Você tá feliz, você tá com entusiasmo, você quer viver, você tá curioso, você quer fazer coisas positivas, você tem intenção positiva. Aí eu imagino Jesus chegando assim numa igreja, assim, a galera tudo cantando e gente chorando, ele passando uma canequinha aqui, a caneca tá com água com lama, cara, não vou beber. Aí ele vai a outro lugar, puxa, não dá pra beber. Aí ele chega lá numa creche e faz assim, perto das crianças, e puxa, tá limpo, aí bebe. Ou ele chega perto de uma missa que a galera tá realmente ali com o coração ardendo e passa aquela canequinha e fala, nossa, essa água tá limpa. Aí ele passa em um lugar que todo mundo julga, mas a galera se trata bem ali. A galera não se mata, a galera não se julga, a galera não se culpa. Aí ele passa e fala, nossa, aqui eu vou beber. Eu imagino essa analogia na minha cabeça, porque, cara, as coisas não precisam ser tão complexas. Eu gosto de deixar as coisas complexas, porque pra mim é divertido. Pra mim também. É divertido, só que ao mesmo tempo, há coisa mais complexa do que não ser complexo. A coisa mais complexa não é minha percepção. Cara, mas essa parada com Jesus, eu não tenho essa parada com Jesus, sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, eu acho que Jesus foi humano, né? Sim, ele foi carne mesmo. Foi um cara que existiu, tipo... Em segundo lugar, que eu acho que todas as coisas que ele pregou, que atualmente são consideradas boas, vamos dizer assim, elas ainda não fogem desse limite social, cultural do que é considerado bom. Tipo assim, cara, Jesus falou algo surpreendente, falou, ele, tipo... Eu acho ele fez, mas Jesus pra mim é a máxima representação de valores culturais sociais. A Bíblia pra mim é um manual de como viver bem para seres humanos. Viverem bem, né? Pra mim, eu acho que as pessoas que seguem a Bíblia, elas vão viver bem. Eu acho que tem ensinamentos profundos, mal interpretados, etc e tal. Mas pra mim é isso. E tipo assim, Jesus não deixa de ser humano. Entende? Tipo, é uma percepção, essa percepção de existência divina cósmica é muito além pra mim do que era ele. Pra mim ele é tipo um filósofo, foi um questionador profundo e que deixou mensagens marcantes, não vou nem dizer importantes, marcantes na humanidade. Mas pra mim não passa disso. Tipo, cara, não tô negando a importância do cara, eu acho que ele definiu valores sociais que são importantes. E é isso. Mas esses valores não estavam definidos antes, né? A galera não tinha noção. Eu acho que não. É que eu acho que nada importa, sabe? Tipo assim, quando a gente era, sei lá, tribos indígenas e a gente se matava e tinha uma dinâmica diferente de outras tribos. Tá, cara, os valores eram outros. Os valores só foram mudando, sabe? Eu não ligo pro amor, pro ódio, sabe? Eu sempre fico mais nesse zoom out, assim. Que eu acho que, tipo, Jesus foi muito importante pra esse zoom in social, mas, tipo, cara, apaga o ser humano da Terra. Mas são verdades que não passam, né, cara? Enquanto o ser humano estiver aqui. Entendeu? Mas são verdades? Não acho que sejam verdades pra todo mundo. São percepções. Mas na minha cabeça, se a gente para pra observar no fundinho das coisas, parece que tem coisas ali que são imutáveis. Parece que tem coisa ali pode ser que ele acertou. Imutáveis. Tipo, é como se ele tivesse falado, tipo... algo que ninguém sabia. Tipo, o ser humano é assim. Aí ele veio e falou, é assim. E ele acertou, velho. No que ele falou, sabe? Ele falou algo que, tipo,
pra sempre vai ser eterno enquanto existir ser E humano. por que você acha que tantas pessoas falaram várias coisas e não ficou assim, não perpetuou? Porque ele acertou. Mas eu acho que daí por muitos outros motivos, por exemplo, da questão do marco histórico que ele foi, entende? Tipo, da própria criação de movimento que o Davi fala, assim. O fato dele ter morrido tornou ele muito mais eterno do que se ele não tivesse morrido. Se não tivesse existido Judas e as 30 moedas de prata e ele tivesse sido entregue, talvez a gente nem tivesse ouvido falar dele. Mas é aquela Mas coisa, né? Na minha aconteceu. percepção, ele não morreu, ele tá mais vivo do que nunca. Porque É igual aquilo Deus. que- Deus existe, na nossa mente ele existe. Então, de certa forma, ele existe. Não, mas na questão de que aquilo que ele é continua ainda na nossa cabeça, na nossa vivência, ou pelo menos na nossa busca. Então, mas porque ele criou o maior movimento da E história. na Porque a minha mensagem se tornou muito E maior aí, que o quando ele mensageiro. faz isso, ele constrói todo um... Se a gente for pro lado da psicologia, se a gente for pro lado da loucura, da espiritualidade, da falta de definição do que é isso, das duas formas a gente vai conseguir encontrar ele. Porque, cara, a Bíblia, querendo ou não, ela é a verdade das verdades para nós aqui no Ocidente. Porque o primeiro livro impresso foi a Bíblia de Gutenberg. Aí, beleza, depois vieram outros livros, mas livros que ou se baseavam nesse livro que estava sendo difundido, ou não. Então, ou indo contra ele. E isso começou a ser difundido. Isso lá atrás começou a construir nosso inconsciente coletivo. O formato, a forma que a gente age, a forma que a gente pensa, as histórias que estão arraigadas no nosso consciente coletivo. É arquetípico. O que é um arquétipo? O arquétipo são símbolos, ideias, conhecimentos, percepções arraigados no inconsciente coletivo. Como se fosse na nossa Então, genética, assim, tá? Sim, é impossível você querer se fugir disso. Então, por exemplo, tudo isso tá na tua história. Entra naquela questão do livre-arbítrio. Será que existe? Não sei, porque tem muita coisa já aqui. Não, tem como calma. Depois a gente vai por aí. Então, é aquela coisa, cara. Por exemplo, imagina, tem aqui toda a questão da Bíblia. Nossa cultura foi criada a partir daí, querendo ou não. Então, a nossa percepção, ela, de alguma forma, tem isso enquanto background, enquanto pano de fundo. Isso, pelas nossas crenças, valores, seja, o jeito que a gente foi criado. Inconscientemente, de alguma forma, Jesus existe. Eu entendi o que Porque tu quer existe dizer. aí dentro, sacou? Sim. Então ele deixou essa egrégora, ele deixou esse conhecimento, ele deixou esse lugar no inconsciente, ele conseguiu se perpetuar ao longo do tempo porque ele conseguiu ficar atemporal. Então, a Bíblia, de certa forma, contém a nossa verdade. Porque teve repetição também, né? Sim, a nossa verdade. Mas o que eu observo é que, cara, é muito difícil a gente olhar e acreditar em Deus mesmo. É muito difícil a gente olhar e falar assim, a Bíblia é a verdade. Eu não acho que seja. Eu acho que Deus não tá falando só ali, é a palavra de Deus. Ok, ele falou em alguns momentos ali. Ele falou em alguns momentos ali, assim como ele fala com a gente todo dia. Mas é o teu julgamento de que ele falou ou não, ou o meu, ou de outra pessoa. Porque Deus nunca se materializou e escreveu um livro. Exato. Eu acho que as pessoas falham em entender isso também. Exatamente. Não, 100%. Tipo, cara, Moisés, sei lá, eu não sei a história da Bíblia, mas um cara subiu na montanha, tava inspirado e cagou regra pra humanidade, com todo respeito. Sim, ok. Regras que funcionam. Eu sempre trago um exemplo que é o seguinte: a Bíblia prega o não consumo da carne de porco. Tá? E é algo que pra época funcionou maravilhosamente bem. Porque quem comia porco morria. Porque tinha cisticercose. Porque não tinha saneamento básico. A pessoa fazia cocô, a pessoa morria. Só que na época, eles olhavam e falavam assim, meu Deus, quem come porco tá morrendo. O porco é um animal impuro. Porque o porco, sei lá quais que são as milhares de justificativas. Não coma porco. Cara, é aquela coisa. A Bíblia pode ser um livro de terrorismo ou um livro muito bom, depende de quem tá na mão. Mas como é que eu vou acreditar que a verdade tá ali se quando a ciência avança, essa verdade diminui? Não acredite que a verdade está ali. A verdade a verdade existe. A verdade não tá ali. A verdade tá na sua percepção também. Claro, existem verdades? Existem. Existem verdades. Só que não é que a verdade está ali, ela não mora ali. Mas o que quer dizer verdade? Na minha percepção. É que pra mim não tem nada, eu sou chato, né, velho? Não, mas eu acho massa, cara, é da hora, é legal quando tem esse tipo de questionamento, porque a gente vai indo fora disso. Cara, no final das contas, se a gente for tentar explicar qualquer coisa, a gente vai ter um limite. O limite que é da linguagem. A linguagem tem um limite. Tem muita coisa que a gente não consegue explicar porque a nossa linguagem não consegue ir. A linguagem, ela não explica tudo. Gostou desse corte? Deixa o like e inscreva-se no canal.